Como perder o medo das câmeras? Como o contador pode perder o medo de aparecer no YouTube, qualquer outra plataforma de vídeo, gravando seus conteúdos, ajudando empreendedores, educando e captando infinitos clientes para o seu escritório de contabilidade? É sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo ao Portal Contábeis, o canal do Portal Contábeis, o maior portal de contabilidade do Brasil. Eu sou o contador Altair Alves, do canal Gerando Empreendedores, e também no nosso Instagram, @contador YouTube oficial. Vai ser muito bom ter você por lá no @contador YouTube oficial, beleza? Te espero por lá. Bom, como perder o medo? Eu já vou pedir para você já deixar o seu like aqui para a gente chegar a mais pessoas e compartilhar esse conteúdo que é importante. Antes da gente falar sobre como perder o medo, eu preciso te dizer como eu perdi o meu medo, das câmeras. A primeira vez que eu fui gravar um conteúdo, isso em 2015, eu comecei a gravar porque eu já escrevia muito conteúdo na época, as pessoas estavam copiando ali o meu conteúdo e eu achei que não deveria continuar só escrevendo, mas deveria também aparecer. Naquela época tinha pouquíssimas pessoas que faziam, eu mesmo lembro apenas do Vicente Sevilha, que naquela época gravava vídeo em 2015, e ali eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos, foi muito importante ali, mas eu tenho uma experiência que não foi muito boa no momento que eu comecei a gravar, que foi o seguinte: quando nos primeiros momentos ali que chegou as pessoas para gravar, tinha câmeras, eles ligaram as luzes, fizeram ali uma série de preparação para eu poder gravar, parece que aquilo me intimidou. E quando eu me senti intimidado, eu comecei a gaguejar, eu comecei com medo, eu comecei a não ter condições de gravar. Então eu ficava toda hora assim: olá, eu sou o Altair, contador, e parava pelo meio do caminho. Em resumo, as pessoas tiveram que sair da sala, deixar a câmera ligada, eu sozinho, porque eu tinha muita vergonha, para eu poder gravar. E depois disso, as coisas foram acontecendo. Então, primeiro de tudo, quais são os fatores que me prendem com esse medo? Primeiro, o medo do julgamento. O medo das pessoas falarem mal de mim, o medo das pessoas, de repente, me criticarem por eu falar errado ou por não conceituar um negócio muito bem conceituado. Isso é super normal, mas tem uma dica importante. Você não faz conteúdo muitas das vezes para ensinar uma parte técnica para contadores. Você está fazendo conteúdo, você tem que falar de forma simplificada e muito objetiva para educar o empreendedor e não o contador, o nosso colega. Então você não faz. Primeiro fato importante: você não faz conteúdo para contadores. Então, se os contadores te criticarem ou os contadores apontarem qualquer outra relevância sobre o tema, eles que devem gravar também os seus conteúdos e aprofundarem também e ajudar também, porque você está fazendo o seu papel. Então, esse tipo de comentário são irrelevantes e você deve desconsiderá-los. Agora, outro ponto importante, o que me destravou foi quando eu entendi que o objetivo não era sobre mim. Quando eu gravo um conteúdo, quando eu faço um vídeo, não é sobre mim, é sobre a pessoa que está assistindo. Por exemplo, nesse momento, eu estou gravando esse conteúdo, mas eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com você destravar a sua produção de conteúdo, destravar a sua produção de vídeo. É isso. Então, se eu errar, se eu gesticular errado, ou se eu falar alguma coisa de errado, eu não tenho preocupação com isso. Por quê? Porque o meu objetivo central é te ajudar. Então, um dos pontos o seu objetivo não é sobre você, é sobre as pessoas que você está ajudando. E o terceiro ponto importante, que é a prática. Quando eu comecei a gravar, eu tinha muita dificuldade. Você vê que eu falo hoje com muita tranquilidade, não crio roteiro, não preciso fazer nada. Por quê? Porque a minha mente já treinou a gravar vídeo, já treinou a produzir conteúdo. Então você precisa entender que a prática também vai levando você à perfeição e tá tudo bem. Os primeiros vídeos, eu costumo dizer que se você já começar perfeito, você já começou atrasado. Ou seja, você tem que começar passo a passo e ir melhorando. Mas o medo, ele está ligado a esses fatores. Então, o reconhecimento, às vezes uma autoestima baixa, a necessidade do reconhecimento do colega da profissão, esse é um ponto, o medo da crítica, e a falta de visão de propósito, e para quem realmente, como você está fazendo aquilo e para quem você está fazendo aquilo, que no caso é o seu cliente. Agora, olha só, 50% das empresas ainda morrem no Brasil por falta de conhecimento, de planejamento, de gestão e de mentalidade do empreendedor. Então só esse tripé de mortalidade de empresa já dá ao contador, como porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, a possibilidade de fazer algo extraordinário e de verdade mudar o empreendedorismo no Brasil. Mas para isso acontecer, você precisa praticar. Então o medo, ele vai ser vencido pela prática. Isso é quando você vai falar numa câmera, quando você vai falar em público, quando você vai fazer uma reunião. À medida que você vai ganhando confiança,
Se eu fosse olhar para o meu medo, se eu fosse olhar para a minha dificuldade, para as minhas deficiências lá no começo, eu não seria o Altair que eu sou hoje, o comunicador que eu sou hoje. Então isso veio da prática, da resiliência e da vontade extrema de ajudar o empreendedorismo no Brasil. E é isso que eu convido você a pensar também. Então nunca é sobre você, é sempre sobre os outros, é sempre sobre ajudar, colaborar, instruir, apoiar para que essas pessoas, esses pequenos negócios, esses médios negócios no Brasil possam prosperar. E o contador, como a porta de entrada do empreendedorismo nacional, ele tem toda a condição de verdade de fazer a diferença na vida do empreendedor. Se você quer perder realmente o medo, se você quer saber como você constrói, né, um canal de sucesso, como você se comunica de forma assertiva com o seu cliente, para você captar cliente e ajudá-lo no processo empresarial dele, eu posso te ajudar com dicas diárias também no nosso Instagram, @ContadorYouTubeOficial. Vai ser muito bom ter você por lá, porque lá você pode falar diretamente comigo, a gente pode trocar uma ideia e eu posso te ajudar a aprofundar cada vez mais nesse assunto, tá bom? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque quanto mais contadores e contadoras entenderem a importância da comunicação e qual o nosso papel estratégico na sociedade, a gente continua ajudando o nosso Brasil a crescer e a prosperar. E o Brasil precisa de você, precisa do teu conhecimento. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.